De acordo com o artigo 25 da Constituição Federal, os estados podem se organizar e criar suas próprias constituições. Mas tem um porém. As constituições estaduais têm de respeitar os princípios da Carta Maior. No entanto, a Constituição não traz de forma explícita quais são esses princípios. Por isso mesmo, há um campo aberto ao exercício da jurisdição constitucional no que diz respeito à definição dos limites à autonomia estadual. Um tema muito oportuno para o Academia de hoje. A construção da Federação Brasileira pela jurisdição constitucional. Um estudo sobre a utilização do princípio da simetria na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tese de doutorado do professor universitário e procurador do Banco Central, Marcelo Labanca Correia de Araújo, apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de doutor. Tem muito mais no programa de hoje. A bibliografia utilizada neste estudo, no quadro Teses e Dissertações, você confere as últimas edições da produção acadêmica. No Mestres e Doutores está Tiago Mahara, doutor em Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental, dando a sua contribuição para o meio acadêmico. Oferta de bolsas de estudo de mestrado e doutorado no quadro internacional. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do carioca Luiz Otávio Pires e Albuquerque Galotti, filho de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Para debater a construção da Federação Brasileira pela jurisdição constitucional, um estudo sobre a utilização do princípio da simetria na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, convidamos João Carlos Souto, procurador da Fazenda Nacional e mestre em Direito Público pela Universidade de Franca, a Unifran, e Renata Guerra, professora do curso de Direito do Instituto de Direito Público, IDP, e da Escola Fazendária, a ESAF. Eu aproveito aqui para cumprimentar a todos pela presença, doutora Renata, doutor João, e já passar a palavra ao nosso expositor de hoje, doutor Marcelo Labanca. Muito obrigado pelo convite de estar presente aqui na TV Justiça. Para mim é uma grande honra poder apresentar esse trabalho que foi fruto de 4 anos de pesquisa na minha tese de doutoramento. Ele trata sobre federação, ele trata sobre jurisdição constitucional. Na verdade, é um estudo sobre a construção da federação pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, pela jurisdição constitucional. Esse estudo, ele na verdade foi desenvolvido por mim a partir de um caso concreto, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Era, na verdade, um processo judicial onde uma CPI estadual queria quebrar sigilo bancário. E a premissa era a de que, se a CPI federal poderia quebrar sigilo bancário, a estadual também poderia quebrar. A Justiça Federal do Estado de Pernambuco, a Justiça Federal em Pernambuco, junto com o Tribunal Regional Federal, também da 5ª Região em Pernambuco, disseram que se aplicava ali o princípio da simetria. E aí eu comecei a ter a curiosidade para entender o que seria esse princípio da simetria, que simetriza, que iguala União e Estados-membros no que diz respeito à organização dos seus poderes. Primeiramente, eu fiz um estudo sobre a federação, sobre o que seria a federação. Cheguei à conclusão de que federalismo e federação são conceitos que não se confundem. Federalismo, ele surge antes da ideia de um Estado federal. A ideia de um federalismo pode ser entendida como uma doutrina social, como, por exemplo, o liberalismo. Por quê? Porque ele diz respeito a uma união de partes do ponto de vista da divisão de tomada de decisões. Ora, isso existe na sociedade, não existe só no Estado. Eu tenho federação de indústrias, eu tenho federação de desporto. E quando essa ideia de federação, que é a união de partes, ou seja,
É a teoria do all together, todos juntos, mas cada um com suas próprias responsabilidades. Quando essa ideia é incorporada pelo Estado, constitucionalizada, então você começa a trabalhar com a ideia de federação, com a ideia de Estado federal. Para que você consiga caracterizar um Estado federal, existem, por assim dizer, elementos que não são necessariamente obrigatórios de serem respeitados por todos os Estados federais. Quero aqui dizer que uma federação, ela é com base nas suas próprias experiências políticas. Não se pode estabelecer uma receita onde todo Estado tem que não se pode estabelecer uma receita em que todos os Estados terão que trilhar aquele caminho para que sejam considerados Estados federais. Todavia, existem elementos comuns a todas as federações, como, por exemplo, a participação da vontade local na vontade central. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Senado Federal, como, por exemplo, intervenções federais, ou seja, a previsão de um Instituto de Intervenção Federal para poder reequilibrar a federação quando não houver esse equilíbrio. E dentre os diversos elementos que se constituem como elementos comuns às federações, existe também a existência de um tribunal constitucional ou de uma Suprema Corte para poder resolver os conflitos federativos. Aí é onde chega o ponto do livro, o ponto da tese. A existência de um tribunal, a existência de uma Suprema Corte para decidir questões federativas, ela tem a ver com a proibição do direito de secessão. O que é o direito de secessão? O direito de secessão é o direito de nulificação do pacto. Em uma federação, não pode um Estado querer se tornar independente gerando a nulidade do pacto federativo. Então, para se evitar conflitos federativos, existe a necessidade de uma Suprema Corte para julgar os litígios entre os Estados ou entre os Estados e a União, os Estados e o Poder Central, e a União Federal. Pois bem, a partir daí, eu comecei a analisar de que forma as decisões dessa Suprema Corte, no caso específico aqui no Brasil, as decisões do Supremo Tribunal Federal, interferiam no processo de construção da Federação Brasileira. E, especificamente, com foco no princípio da simetria. São várias as decisões do Supremo Tribunal Federal que dizem que os Estados-membros devem se organizar de tal ou qual forma, utilizando a ideia da simetria, ou seja, dizendo que deve ser reproduzido um modelo de organização que existe no plano da União Federal. Então, os Estados, eles terminam sendo colocados face a face, no espelho, com a União Federal, tendo que reproduzir a sua forma de organização dos três poderes. O princípio da simetria, ele é muito estudado na filosofia, ele é estudado na física. Na verdade, a simetria ela é tida como um valor e muitas vezes ela pode atender a critérios funcionais. Se você observar para objetos ao seu redor, você vai ver que são, em regra, simétricos para atender questões funcionais. Uma cadeira tem as pernas simétricas, as rodas do carro têm que ser simétricas, porque senão não ia atender à funcionalidade. Mas às vezes a simetria pode não atender a critérios funcionais e mesmo assim a simetria ela pode ser utilizada apenas por um gosto, por um querer humano. Por exemplo, os óculos sobre a face de uma pessoa com as duas lentes redondas, são redondas, se você traçar uma linha média, os óculos eles possuem uma simetria, mas poderia ser uma lente quadrada, uma lente redonda, que não iria interferir na visão. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é possível estabelecer procedimentos do ponto de vista dos poderes estaduais que não sejam simétricos, apenas com a finalidade de incentivar a inovação no plano local, sem interferir na funcionalidade e no jogo da separação dos poderes dentro do Brasil. A simetria ela é valorizada como um querer humano e a gente pode observar isso nas artes, ela é tida como um valor estético, quanto mais simétrico for o rosto de uma pessoa, mais bonita ela será. A figura de Jesus Cristo na cruz é colocada sempre frontalmente, por quê? Por que não lateralmente? Porque existiria a assimetria entre a face e as costas, então ele é representativo como uma ideia de verdade, de justiça, e, evidentemente, isso é introjetado para as mentes dos julgadores que terminam se valendo dessa ideia de agradabilidade, de simetria, para decidir questões jurídicas. Esse foi o foco da minha questão, do meu livro, da minha tese de doutorado. Então, a partir daí, eu fiz um estudo sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal que aplicavam o princípio da simetria, dizendo que os Estados-membros deveriam ou não deveriam reproduzir
o modelo da organização dos poderes adotado no Brasil. Um importante questionamento foi identificar se o princípio da simetria era um princípio normativo ou se o princípio da simetria era um princípio de hermenêutica constitucional. Por quê? Porque muitas vezes o Supremo Tribunal Federal ele julgava inconstitucional uma lei estadual ou uma Constituição estadual, dizendo que feria o princípio da simetria. Então aí se fere o princípio da simetria, o princípio da simetria está sendo utilizado como uma norma parâmetro, a parametricidade está sendo feita com o princípio da simetria para gerar a inconstitucionalidade de uma lei estadual ou de uma Constituição estadual. Todavia, eu cheguei à conclusão na minha pesquisa que o princípio da simetria ele é mais utilizado como um princípio de hermenêutica, porque ele é utilizado como um caminho a ser percorrido pelo intérprete para que este mesmo intérprete possa identificar normas na Constituição Federal que devem ser estendidas para a Constituição Estadual. Evidentemente, você tem um campo hermenêutico aberto para o debate, para dizer o que é que vai ser, o que é que não vai ser reproduzido. Ora, a partir do momento que você tem um campo hermenêutico ao debate, e a partir do momento que você tem uma agradabilidade maior por uma ideia de simetria, evidentemente começa-se a observar uma postura mais centralizadora da jurisprudência brasileira em relação ao sufocamento das autonomias estaduais. Por quê? Porque as inovações estaduais elas ficam restritas a um jogo de organização dos poderes federais. Chega-se à conclusão, portanto, que temas relativos a CPIs, a governadores, temas relativos ao Poder Judiciário, terminam tendo que ser reproduzidos ipsilíteres do que existe no plano federal. E, com isso, a autonomia estadual termina sofrendo um grave abalo que abala, consequentemente, as estruturas da Federação Brasileira, assemelhada a uma federação de papel, em vista da pouca autonomia que existe. Existem vários exemplos práticos de aplicação do princípio da simetria. Por exemplo, na Constituição Federal, você tem a previsão para que o presidente da República, caso queira se ausentar do território nacional, deva pedir licença ao Congresso Nacional quando a viagem é superior a 15 dias. Ora, no plano estadual, os governadores devem fazer a mesma coisa. As constituições estaduais têm que prever também essa regra, mas não pode ser 10 dias, não pode ser 20, tem que ser 15 dias, porque tem que simetrizar com o modelo federal. Então, caso queira viajar, também pedir autorização por 15 dias. A conclusão geral que se chega é que a Federação Brasileira ela é efetivamente construída a partir de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, não é só centralizada por conta das normas constitucionais ou das legislações que são feitas pelo Congresso Nacional, mas também é centralizada a partir do momento em que se intensifica o uso do princípio da simetria, fazendo com que Estados-membros devam reproduzir modelos de organização política que existem na União Federal. E com isso, abalando a autonomia desses mesmos Estados-membros. Bem, agradeço ao doutor Marcelo Labanca. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na parte de debate. Claro, poderemos aqui aprofundar ainda mais neste tema. Gostaria até que o senhor falasse um pouquinho do livro Jurisdição Constitucional e Federação, Princípio do Sistema na Jurisprudência do STF, que é justamente o tema de seu trabalho. De fato, esse livro ele é produto de uma intensa pesquisa de 4 anos, foi um trabalho de coleta de dados. O que eu fiz nesse livro foi traçar uma radiografia do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como ele se posicionava em relação à aplicação do princípio da simetria, que se aplica na organização dos poderes. Então, o princípio da simetria, ele termina tendo duas pernas. Ele é um princípio relativo à federação e é um princípio relativo à separação dos poderes. Por quê? Ele é um princípio que determina a reprodução no plano local da separação dos poderes que existe no plano federal. Está aqui, então, Marcelo Labanca Corrêa, o livro, qual A editora é Campos Elsevier. Campos Jurídico. Campos Jurídico Elsevier. Elsevier. Tem até o endereço aqui, www.elsevier.com.br para mais detalhes acerca do livro Jurisdição Constitucional e Federação, que hoje, inclusive, é tema do nosso trabalho aqui no programa Academia. É hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. A Court Divided, The Rehnquist Court and the Future of Constitutional Law, de Mark Tushnet, editora Norton & Company. O Federalismo Assimétrico, de Dirceu Torrecilas Ramos, editora Forense. Simetria, de Hermann Weyl, editora EDUSP.
Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Destaque para a produção acadêmica que acaba de chegar ao mercado editorial. Amicus Curiae, amigo da corte ou amigo da parte? Dissertação de Damares Medina. A greve e os novos movimentos sociais. Dissertação de Fernanda Barreto Lira. Direito à privacidade e poder diretivo do empregador. O uso do e-mail no trabalho. Dissertação de Eugênio Heinzer Eder Júnior. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. A construção da Federação Brasileira pela jurisdição constitucional, um estudo sobre a utilização do princípio da simetria na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Este é o tema em debate no Academia de hoje, também da dissertação, da tese de doutorado de Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, estudo apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Recife, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos agora à nossa parte de debate. Já gostaria de passar a palavra, mais uma vez, agradecer pela presença, a doutora Renata Guerra. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite de participar do programa Academia. É sempre um prazer poder colaborar com esse programa que tanto acrescenta a comunidade jurídica. Parabenizar a obra do doutor Marcelo Labanca, que realmente está nos presenteando com essa maravilhosa observação a respeito do cotidiano de decisões do STF. E também agradecer aqui a companhia do meu parceiro de debate. Doutor Marcelo, eu analisei sua obra aqui em profundidade, porque é um tema que bastante me interessa, esse da aplicação prática, né, dos princípios pelo Supremo Tribunal Federal. Como professora, sou bastante questionada pelos alunos a respeito dessas posições do Supremo. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber, o senhor fala na sua obra aqui bastante a respeito da necessidade da participação dos Estados, membros, né, da nossa federação, de participar desses processos de controle objetivo, né, de constitucionalidade, dessa estruturação da Federação Brasileira pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma necessidade premente, né, dessa participação. Eu sei que eu já li aqui na obra, né, mas eu gostaria que o senhor expusesse isso com um pouco maior detalhe, de que forma os Estados poderiam, então, exercer essa participação concreta na construção desse modelo federativo, para que isso não fique tão arbitrariamente só nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que eu achei bastante interessante essa parte da obra. Muito bem, que bom que eu vou ter a oportunidade de expor exatamente esse ponto, que foi exatamente a última parte do meu trabalho. De fato, a premissa é a seguinte: federação, foedos, pacto, aliança, é a união de partes. O todo não é nada sem as partes não são nada sem o todo. Então, em uma federação, há necessidade de construção do todo através da participação da vontade das partes. Isso sempre foi assim no mundo. Só que sempre se pensou na participação dessa vontade das partes no todo do ponto de vista da construção de normas políticas. Por isso você tem a representação institucional no Senado Federal. A primeira cláusula pétrea brasileira da Constituição de 1891 foi a paridade de representação dos Estados no Senado Federal, importando ipsis literis o artigo 5º da Constituição norte-americana. Ora, se a tese, ela sugere, se o livro, ele está sugerindo que a construção da federação, ela não se dá só do ponto de vista da produção das normas no ambiente congressional, mas sim também a federação ela é construída no interior dos gabinetes dos magistrados, então me surge a seguinte dúvida: cadê a participação das vontades locais nesse processo de construção? Qual é a legitimidade que se tem do ponto de vista da construção de normas federativas para a participação da vontade das partes? Seria apenas a mera sabatina dos membros do STF pelo Senado Federal? Isso seria suficiente para que pudesse ligar vontade de partes, o Senado Federal representa os Estados-membros, ao Supremo Tribunal Federal? Eu entendo que não. Então, discutir legitimidade da jurisdição constitucional, que inclusive é um tema muito em voga,
a doutrina, ela discute muito sobre a legitimidade do Supremo Tribunal Federal em dizer o que é a Constituição Federal e em desdizer aquilo que 513 deputados e 81 senadores disseram. Então, só que esse tema da legitimidade da jurisdição constitucional, ele sempre tem merecido o foco da democracia. Ou seja, discute-se legitimidade e ausência de legitimidade como déficit democrático no plano da jurisdição constitucional. Eu introduzo no livro um outro conceito de legitimidade da jurisdição constitucional, que é baseado no déficit de representação federativa. E por isso, o processo constitucional, que é um processo objetivo de controle de constitucionalidade, se para quem discute legitimidade democrática da jurisdição constitucional, há uma tendência em fazer com que esse processo seja subjetivizado, ou seja, aquela ideia do mito, do processo objetivo que vai analisar a incompatibilidade da lei com a Constituição, né, como um gelo, ela começa a ruir aqui no Brasil, né, porque hoje em dia o processo de controle de constitucionalidade ele já admite participação da população de maneira geral, de maneira tímida, claro, mas participa com amicus curiae, com audiências públicas. Então, o que se assiste no Brasil é uma subjetivização do processo objetivo como forma de aproximar o Supremo Tribunal Federal do povo e, consequentemente, como forma de reduzir o déficit de legitimidade democrática. Então, o que foi que eu fiz? No livro, eu proponho que essa mesma ideia seja aplicada para os Estados-membros, ou seja, que os Estados-membros possam também participar do processo objetivo de controle de constitucionalidade, interferindo de maneira decisiva, dando as suas impressões de mundo. Quando eu falo de mundo, eu falo sobre a organização e distribuição e partilha de poder, para que as decisões do Supremo Tribunal Federal elas possam ser também impregnadas com as visões dos entes locais. E existem algumas formas de se fazer isso. Por exemplo, os entes locais eles podem apresentar ações diretas de inconstitucionalidade, então isso é uma forma de acesso à jurisdição constitucional. Quando as leis são estaduais, que vão ser julgadas inconstitucionais, eles são invectivados a prestar informações. Existe também um instituto na lei 9868, que é a lei da ação direta de inconstitucionalidade, onde se estabelece que o Supremo Tribunal Federal pode solicitar aos tribunais estaduais informações sobre como a lei está sendo aplicada no plano estadual. Ou seja, então existe esse link também, esse vínculo que pode existir entre o Supremo Tribunal Federal e os estados, muito embora na pesquisa que eu fiz, eu percebi que o Supremo Tribunal Federal apenas fez isso uma única vez, pelos dados que eu pesquisei, e fez isso em relação ao Tribunal de Contas Estadual, ou seja, ele pediu uma informação para saber como um Tribunal de Contas Estadual estava aplicando uma determinada norma. E existe também a possibilidade dos Estados-membros participarem de um processo constitucional indiretamente, evidentemente, através da sabatina dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso seria uma forma de participação indireta. Qual é a ideia? A ideia é você ampliar. A ideia é você possibilitar que o próprio Estado ele possa ser também amicus curiae em um processo, porque são as pessoas, os Estados também podem ser, e já existe precedente aqui no Supremo Tribunal Federal, do Estado sendo amicus curiae, porque com isso você vai gerar uma aproximação. Existem falhas ainda, claro. Por exemplo, se uma lei estadual do Estado de Pernambuco, do Estado de Tocantins, do Estado do Rio de Janeiro, vai ser declarada inconstitucional, quem é chamado no processo do controle concentrado de constitucionalidade para defender aquela norma? É o Procurador-Geral do Estado? Não. Quem é? É o Advogado-Geral da União. Então isso para mim é uma distorção do sistema. Isso para mim gera um déficit de legitimidade federativa, porque a lei estadual vai ser defendida pelo Advogado-Geral da União. E a história da federação no mundo demonstrou que algumas vezes existe uma disputa entre poder local e poder central. Então, do meu modo de ver, quem deveria defender a norma estadual seria o advogado público estadual, e não o advogado-geral da União, funcionando como uma espécie de curador da norma, que hoje em dia, pelo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, nem está mais obrigado a defender. Ele pode concordar com a inconstitucionalidade. Então você tem um processo concentrado de constitucionalidade, ou seja, alguém entrou com a DIN contra uma lei estadual, e quem é que vai defender a norma? O advogado-geral da União, mas ele pode se recusar a defender e concordar com a inconstitucionalidade. Então você quebra o vínculo federativo do ponto de vista da participação das vontades locais no governo central, que isso é uma das premissas básicas da federação, ou seja, você viabilizar a participação da vontade das partes no todo, afinal de contas, o todo formado pelas partes. Bem, agradecer também a presença do Dr. João Carlos Souto, já passar a palavra. Eu quero agradecer o convite da TV Justiça, parabenizar ao professor Marcelo Labanca pela
excelente pesquisa que desenvolveu a respeito desse tema tão caro ao direito brasileiro e de funda relevância, sem sombra de dúvida. Nós sabemos que a jurisdição constitucional no Brasil, ela tem início com a Constituição Republicana de 1891, que introduz o controle difuso. E com o caminhar, já na década de 60 do século XX, introduz-se a ação direta de inconstitucionalidade, então, com um único legitimado, o Procurador-Geral da República. Passamos, portanto, a partir da década de 60, a termos o controle difuso e o controle concentrado convivendo simultaneamente. A legitimidade única do Procurador-Geral da República suscitou diversos debates, diversas críticas, e o Constituinte de 1988, tomado por aquele momento histórico relevante, a discussão da democracia, a ampliação dos processos democráticos, amplia os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade do Procurador-Geral para 8, 10 legitimados que estão lá no artigo 103 do texto constitucional. No seu trabalho, professor Marcelo, o senhor lembra aqui uma questão extremamente interessante, na página 203, quando diz que o Supremo Tribunal Federal erigiu a figura, criou a figura dos legitimados condicionados e dos legitimados incondicionados. E o Estado, a Assembleia Legislativa, o governador do Estado e do Distrito Federal também passaram a figura dos legitimados condicionados. E o senhor cita isso aqui na sua tese, e eu gostaria de ouvir algumas considerações específicas sobre esse tema, e se me permitisse retornar depois com uma outra indagação. Claro. Muito bem, de fato, a observação ela é extremamente pertinente. Antes da Constituição de 88, os Estados-membros não poderiam propor a ação direta de inconstitucionalidade. Só um breve registro. Quem propõe a ação direta de inconstitucionalidade não é, em tese, o Estado-membro, é o governador ou a mesa da Assembleia Legislativa. De qualquer forma, é uma forma de participação do poder local no processo objetivo. Houve uma ampliação, sem dúvida alguma, dos legitimados a propor ações diretas de inconstitucionalidade, e isso terminou abrangendo o poder local. Todavia, é importante deixar claro que o Supremo Tribunal Federal, através de uma postura interpretativa, ele restringiu o artigo 103, a amplitude que tinha o artigo 103 quando estabeleceu os legitimados. Por quê? Porque ele estabeleceu que alguns desses legitimados não poderiam entrar com ações diretas de inconstitucionalidade se o tema não tivesse a ver com os seus propósitos. E aí ele construiu a ideia da chamada pertinência temática. O que é a pertinência temática? A pertinência temática é uma cláusula de barreira, ou seja, é uma forma de represamento das ações diretas de inconstitucionalidade. É como se o Supremo Tribunal Federal fosse um gatekeeper, ou seja, fosse um porteiro que iria abrir as portas da jurisdição constitucional e fechar, e essa abertura ou esse fechamento das portas da jurisdição constitucional, ela vem sendo balizada por critérios que não são escritos, que são, na verdade, critérios interpretativos, são critérios hermenêuticos. Como assim? Simples. Os Estados-membros eles podem propor ações diretas de inconstitucionalidade caso eles consigam demonstrar que aquela ação direta de inconstitucionalidade tem a ver com a defesa dos seus interesses. Isso termina gerando uma certa confusão do ponto de vista da construção ou da ideia que se tinha de um controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado sempre foi caracterizado como um controle abstrato, onde não se discute interesses de partes. Processo onde se discute interesses de partes é um processo subjetivo, é uma ação ordinária, é um mandado de segurança, é uma ação que José entra contra Maria. Mas, uma ação direta de inconstitucionalidade, as normas elas são consideradas do ponto de vista abstrato.
porque não se examina o interesse de quem solicitou. Tanto é verdade que a decisão ela tem efeitos erga omnes. Todavia, o Supremo Tribunal Federal disse que, para Estados-membros, assim como, por exemplo, para sindicatos, associações de classe de âmbito nacional, existe a necessidade da demonstração da pertinência temática. E isso, sem dúvida alguma, termina gerando um fechamento da jurisdição constitucional, ou do acesso à jurisdição constitucional por parte desses Estados-membros. Seria o caso de talvez de uma proposta de emenda à Constituição para, não sei se exagero, ou se o assunto talvez não seja tão relevante assim, a merecer a intervenção do Constituinte derivado, no sentido de repor a ideia ou a vontade do Constituinte originário no que diz respeito à legitimidade daqueles que estão ali previstos no artigo 103. Porque, a meu ver, o assunto ele é interessante, não sei se caberia dizer grave, porque por interpretação, por decisão jurisprudencial, está se diminuindo a vontade do Constituinte, estabelecendo uma restrição que não foi pensada e não foi querida e não se adequa à própria evolução da história da construção jurisprudencial do controle de constitucionalidade no país. De fato, a pergunta ela tem a ver com a construção de norma a partir da interpretação. Na verdade, o texto ele não se confunde com a norma é produto da interpretação que se faz de texto, aliado à interpretação de fatos. Isso é uma realidade. Isso seria possível fazer, é possível haver uma alteração constitucional com essa previsão. Na verdade, no Canadá você tem isso muito presente com a teoria do diálogo institucional. Na verdade, no Canadá você tem a chamada cláusula do não obstante, onde a Suprema Corte ela pode ser desdita, ou seja, ela pode ser contrariada por decisões do Legislativo. Havendo um posicionamento da Suprema Corte canadense, essa decisão ela pode ser refeita pelo Legislativo. Tecnicamente, isso é possível, aplicando a teoria do diálogo institucional, quando você teria o quê? Uma alteração de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sendo feita por uma produção de texto, ou seja, por uma emenda constitucional. Seria possível, mas no meu modo de ver, a questão ela não está intrinsecamente ligada à produção de texto, e sim ela está realmente no plano da interpretação. Como exemplo alegórico da placa que é achada na praia com o seguinte dizer: nesta praia é proibido o uso de traje de banho. Você vai pensar que está numa praia de nudismo, mas essa placa ela pode ter sido escrita há 50, 60 anos atrás. E há 50 anos, 60 anos atrás, você teria que ir tomar banho de roupa. Hoje, a leitura é antagonicamente diferente. Por quê? Mudou o texto? Não. Mudou o quê? O texto permaneceu inalterado, nenhuma vírgula, nenhum ponto. Mudou a interpretação que se fez do texto, consequentemente mudou a norma. Antes, tomar banho de roupa. Hoje, tomar banho sem roupa. Isso é feito pelo Supremo Tribunal Federal a partir do momento em que ele analisa o texto e ele modifica a leitura que ele tem desse texto, criando novas normas. Aconteceu, por exemplo, no caso do artigo 103 da Constituição Federal, porque, de fato, muito bem lembrado, o artigo 103 ele não estabelece nenhuma restrição para que governadores e mesas de assembleias legislativas possam apresentar ações diretas de inconstitucionalidade. Não estabelece restrição. Mas o Supremo entendeu que eles só poderiam com a pertinência temática. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o debate no programa Academia. Até já. A construção da Federação Brasileira pela jurisdição constitucional, um estudo sobre a utilização do princípio da simetria na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Este é o tema em debate na Academia e também da tese de doutorado de Marcelo Labanca Correia de Araújo, estudo apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco. Tiago Marrara, professor, doutor em Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental, fala agora de sua vida acadêmica e experiência no exterior. Algo que eu aprendi no exterior é que o jurista brasileiro ele precisa valorizar a sua realidade, não é? Então a gente tem ainda uma mentalidade muito periférica no direito
infelizmente nós vivemos ainda olhando para fora, não é? E felizmente eu tive essa oportunidade de, na Alemanha, perceber que para fazer ciência jurídica nós precisamos olhar para dentro e para o nosso país, para os nossos problemas. E olha, se você pretende enriquecer seu currículo com um curso no exterior, aí vai uma dica: bolsas de estudo para mestrado e doutorado na Espanha. Para os interessados em estudar na Espanha, a Fundação Carolina oferece bolsas de mestrado e doutorado em diversos temas. Mais informações no site www.fundacioncarolina.es. Estamos de volta ao debate, a parte de debates aqui no nosso programa Academia. Eu já passo a palavra à professora Renata Guerra. Nós estávamos até conversando agora mesmo a respeito dessa questão de se delinear um modelo federativo a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí na sua obra, né, você trouxe bastante interessante o caso do Mato Grosso, que, deixa eu até ver a data aqui, a de 98 e a 183, citada aqui na sua obra, não tem a data, mas ela foi, onde se 1997, se não me engano, 1997. O Estado do Mato Grosso criou uma entidade, né, um órgão para controle do poder judiciário local, não é isso? Formado por cidadãos não propriamente advindos da magistratura, bem assemelhados ao que hoje nós temos, né, em matéria federal, que é o Conselho Nacional de Justiça, que exerce esse controle da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário Nacional. E na época que isso chegou ao Supremo, o Supremo, então, não existia a previsão do Conselho Nacional de Justiça na Constituição Federal, e por isso, também por isso, né, talvez, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional aquela norma estadual que criou esse organismo na esfera estadual, isso usam como alegação, né, de inconstitucionalidade, conforme você traz no seu trabalho, o precedente, que seria uma invasão de poderes, né, que seria o executivo, o legislativo invadindo na esfera do poder judiciário, que seria uma invasão de poderes, né? Feriria o princípio da separação de poderes na esfera estadual. E, posteriormente, quando veio a criação do Conselho Nacional de Justiça, pela Emenda Constitucional 45, esse tema foi novamente levado ao Supremo, né, por meio da DC 12, né, da ação declaratória de constitucionalidade, número 12, onde o Supremo foi chamado a se manifestar a respeito da constitucionalidade ou não, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, dessa emenda constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça. E nessa oportunidade o Supremo já teve um entendimento diverso, dizendo que o Conselho Nacional de Justiça é bem-vindo, é constitucional, né, ele acaba trazendo maior equilíbrio, né, nesse controle entre os poderes, e então afastou aquela tese da quebra, né, do princípio da separação de poderes. Talvez até porque o Conselho Nacional de Justiça tenha em sua composição 8 membros advindos da magistratura, então talvez isso tenha reforçado a tese de que não seria invasão de poder. Mas eu te pergunto, será que hoje, se o Estado do Mato Grosso quisesse criar um conselho de estatura estadual, né, nos mesmos moldes do Conselho Nacional de Justiça, será que hoje, por ter já esse parâmetro, esse paradigma de estatura federal, esse parâmetro federal, será que hoje o Supremo Tribunal Federal se colocaria a favor da criação desse conselho de nível estadual? A pergunta ela é extremamente oportuna porque ela vai me dar a oportunidade de falar sobre aquilo que eu chamo de regra de ouro do princípio da simetria. Para mim, o princípio da simetria tem uma regra de ouro, que é a regra da sua aplicação. Que, inclusive, isso foi uma conclusão derivada de uma pesquisa de coleta de dados, de várias ações diretas de inconstitucionalidade, de uma identificação de um perfil de julgamento por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que eles julgam? Qual é a regra de ouro da utilização desse princípio da simetria? O que é que deve ser reproduzido para os Estados-membros? Deve ser reproduzido para os Estados-membros apenas aquilo que, em não sendo reproduzido, iria violar a ideia de separação dos poderes no plano local. Então, o princípio da simetria, ele é um princípio que gera
a facultatividade ou a obrigatoriedade de reprodução de normas, mas ele sempre tem como fiel da balança a harmonia entre os poderes locais. Vou dar um exemplo. Reeleição para membro de mesa, para o mesmo cargo, do Poder Legislativo. No plano federal existe uma proibição. O membro de uma mesa, um presidente do Senado Federal, por exemplo, ele não pode se reeleger para presidente do Senado Federal no biênio seguinte, dentro da mesma legislatura. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma não era de reprodução obrigatória para Estados-membros. Então você pode ter um presidente de uma Assembleia Legislativa que já está por 2 anos como presidente e passar por mais 2 anos, mais 2 anos e mais 2 anos. Porque no plano estadual não há essa necessidade de reprodução. Haveria necessidade de reprodução se a não reprodução interferisse na harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no plano estadual. Como no caso da reeleição de membro de mesa, o Supremo entendeu que era uma questão interna corporis, então não haveria necessidade de reprodução. No caso específico do controle externo do judiciário, muito bem lembrado, o Supremo entendeu que o Estado-membro não poderia criar um controle externo por um órgão heterônomo, na verdade, um órgão composto por outros membros, Ministério Público, Parlamento, OAB, ou seja, um órgão composto por membros do Judiciário, mas também composto por outras pessoas que não integram o Judiciário. E o Supremo julgou isso inconstitucional lá no Mato Grosso. Ou seja, a norma estadual foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Qual foi o argumento do Supremo? Que os Estados-membros têm que reproduzir o modelo básico da organização dos poderes. Ou seja, no plano estadual, o modelo básico da separação dos poderes, que existe no plano federal, tem que ser simétrico ao que se encontra no estadual. Como no federal, à época, não existia órgão de controle externo do judiciário heterogêneo, então o Supremo entendeu que aquele órgão estadual estava fugindo do princípio da simetria que diz respeito à necessidade de reprodução, porque ali ele entendeu que haveria uma violação à separação dos poderes. Hoje em dia, o que é que existe? Hoje em dia você tem um controle que alguns dizem que é externo, outros dizem que não é externo. Particularmente, eu entendo que o CNJ é um órgão interno, porque é um órgão do Poder Judiciário, então exerce controle administrativo, é controle da administração pública, muito embora seja um controle predominantemente feito por magistrados, na sua composição, existem também cidadãos, membros da advocacia, membros do Ministério Público, ou seja, membros de outros órgãos que participam desse controle. Então, hoje em dia, já se admite no modelo federal de organização dos poderes, já se admite essa possibilidade. Consequentemente, caso o Estado-membro quisesse reproduzir, não haveria o óbice criado pelo Supremo, lá em 97, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade da norma do controle externo do Judiciário do Tocantins. Não haveria esse óbice do ponto de vista de simetria de reprodução de modelo de organização dos poderes. Então, você entende que se hoje fosse julgado, fosse criado, então, novamente, lá no Mato Grosso, o Supremo... Talvez tivesse uma decisão diferente. Olha, eu entendo que o óbice relativo à não aplicação do princípio da simetria pela necessidade de simetrizar a organização dos poderes estadual e federal, não haveria mais. Se houvesse alguma outra inconstitucionalidade, isso teria que ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nesse foco específico de reprodução pelo princípio da simetria, de um modelo de organização dos poderes, não existiria mais. Porque hoje em dia o modelo de separação dos poderes atual, vigente no Brasil, no plano federal, já admite esse controle externo do Poder Judiciário. Antes não admitia. Esse foi o fundamento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então seria possível, sim. Eu só fico por entender se realmente haveria a necessidade, uma vez que o CNJ julga, claro, processo envolvendo todos os estados. Né? Alguns casos no CNJ já chegaram sobre esse tema, tentativa de se criar em âmbito estadual, como seria uma instância inferior ao Conselho Nacional de Justiça. Casos que... Mas é complicado porque, pelo menos as funções de fiscalização do CNJ são 3, na verdade, né? Administrativa, financeira e de disciplina dos magistrados, né? Da conduta do magistrado no exercício da magistratura. Em relação a essa terceira, nós já temos as corregedorias dos tribunais, que já seriam uma instância inferior ao Conselho Nacional de Justiça. Realmente, em relação à atividade administrativa e financeira, fica um pouco... seria até um pouco complicado essa análise dessa matéria em âmbito estadual, porque o Conselho Nacional de Justiça ele veio exatamente para fazer uma padronização dos procedimentos administrativos e financeiros, né? E se começar a pulverizar isso em estados...
talvez fique complicado por conta disso. Dependendo de que forma for feito esse controle. Porque a República, a Constituição Republicana, ela diz que cada órgão terá o seu controle, o seu sistema de controle interno. E aí eu vou entender isso também para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é a administração pública. A administração pública, ela é Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. Quando exerce função atípica administrativa, o Poder Judiciário entra no conceito de administração pública. Consequentemente, ele pode ter um controle interno administrativo, desde que, evidentemente, ele não usurpe competências ou não invada a competência do CNJ, porque existe norma constitucional federal prevendo quais são as suas atribuições. Mas eu entendo que não haveria nenhuma inconstitucionalidade em se criar um órgão estadual de controle interno do Poder Judiciário, que seja eventualmente composto por um membro da advocacia ou do Ministério Público. Quer dizer, a questão que está em discussão aqui é você ter integrantes de outros poderes controlando o Poder Judiciário. Percebam, porque não existe nenhuma dúvida que cada poder pode elaborar o seu próprio sistema de controle interno. A questão é se isso vai ferir ou não o princípio da separação dos poderes. Se eu pego pessoas de fora do Poder Judiciário para controlar. E nesse ponto de vista, sob essa premissa, não haveria mais inconstitucionalidade, porque o modelo federal já permite que isso seja feito. Ok. Doutor João Carlos Souza. É curioso, nós temos pouco mais de 120 anos de prática federativa no Brasil, considerando a Constituição de 18... A proclamação da República, a Constituição de 1891, embora Leomar Balieiro diga que, na vigência da Constituição Imperial de 1824, nós já tínhamos os germes, expressão dele, do federalismo nos conselhos municipais que já existiam e eram estruturados no âmbito dos municípios. E não obstante toda essa prática federativa, toda essa longevidade, digamos assim, nós ainda encontramos, e aí eu gostaria um comentário do professor Marcelo, até porque ele, na sua excelente explanação, mencionou a questão do Senado. Eu, há pouco mais de 10 anos, escrevi um artigo no Correio Brasiliense intitulado Composição da Câmara e Equilíbrio Federativo. Qual a questão? Nós sabemos que o Senado, como o senhor próprio ressaltou há pouco, ele foi construído especificamente para propiciar o equilíbrio federativo. Às vezes as pessoas leem e sabem da existência do Senado, mas por que nós temos duas câmaras legislativas, né? O Senado moderno nasce nos Estados Unidos como uma exigência das colônias independentes, no sentido de eu só aceito integrar a federação se tiver uma Câmara que propicia esse equilíbrio, na medida em que a Câmara dos Deputados, a formação se dá pelo quociente eleitoral, pela população. Bem, o partido que está no poder tinha, não sei se ainda tem, uma proposta de extinção do Senado, né? E, a meu ver, o professor José Afonso da Silva, responsável por formar gerações, e que eu tenho profunda admiração pela sua doutrina, ele, em determinado momento, diz também que o Senado é fruto de um compromisso que não existiu na Federação Brasileira e que, portanto, não haveria por que persistir. Na Constituinte de 1988, ocorreram algumas propostas de extinção do Senado. Eu gostaria de ouvir do professor Marcelo, que se debruçou sobre esse assunto, que se debruçou sobre a federação, que menciona a questão da simetria, comentários sobre essa questão, ressaltando desde já que tivemos na nossa história constitucional Senado estadual e que nos Estados Unidos, ainda em vários estados, há a figura do Senado estadual. Bem, na verdade, o nosso Poder Legislativo ele é bicameral, ele é, na verdade, toda lei, em tese, falo lei ordinária, lei complementar, todo o processo legislativo, ou quase todo, ele é uma decisão em duas etapas. Aprova-se primeiro em uma casa, aprova-se depois em outras. Na verdade, você tem duas conchas, não é? Uma que se volta para baixo e uma que se volta para cima. A explicação é que se volta para baixo é o Senado Federal, a que se volta para cima é a Câmara dos Deputados. A que se volta para baixo é o Senado porque, em tese, ele é uma instância de representação territorial. Por isso são 3 senadores no Acre, 3 em São Paulo. Não se leva em consideração a representação populacional. É um Estado, Acre, que está sendo representado, um Estado, São Paulo, que está sendo representado.
E a que se volta para cima seria a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque são representantes do povo, então tem que estar aberto para escutar os anseios da população e tal. Em tese, a nossa Constituição ela institui um bicameralismo do tipo federativo. Existem vários bicameralismos pelo mundo afora. Na Inglaterra você tem a Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, instituindo um bicameralismo do tipo aristocrático. Existem países federais que não têm poderes legislativos bicamerais, não é uma imprescindibilidade. Em sua grande maioria, os Estados federais possuem poderes legislativos bicamerais. Ora, no Brasil, o que é que eu penso sobre o Senado Federal? Que a sua função de instância de representação dos entes locais não tem sido cumprida a contento. Na minha visão, o bicameralismo brasileiro ele muito mais funciona como um bicameralismo do tipo de moderação do que do tipo de representação dos Estados-membros. E vou provar isso. Você tem artigos na Constituição Federal que estabelecem que a imensa maioria das leis elas são propostas pela Câmara dos Deputados e depois passa pelo Senado. Então o Senado ele vai funcionar como casa revisora. Segundo, o Senado Federal ele é composto por senadores que, pela Constituição Federal, devem ter no mínimo 35 anos, enquanto que deputados têm 21 anos. Então, o que é que você tem? Senado Federal revisando o que é feito pela Câmara dos Deputados, predominantemente, evidentemente, porque é aquilo que é iniciado pelo Senado, começa pelo Senado e depois vai para a Câmara. Segundo, você tem os senadores mais velhos, e normalmente a pessoa mais velha ela tem a ser mais conservadora, porque não tem mais o ímpeto da juventude. Então, o Senado Federal, como segunda casa, ele termina funcionando no jogo político brasileiro muito mais como uma instância de moderação daquilo que é produzido pela Câmara dos Deputados e menos como uma instância de representação. Agora, veja bem... Desculpe, mas embora o Senado, desculpe a interrupção, na legislatura atual, ficou mais do que provado que o Senado assumiu uma posição mais... de vanguarda do que a Câmara. A legislatura que está para findar em 31 de dezembro, ou em janeiro, né? Porque a posse é em fevereiro. A alteração da ficha limpa. Sim, mas ele assumiu uma posição mais de vanguarda. Tudo bem, mas veja, não de representação. Talvez a exceção. Mas não de representação dos interesses estaduais. Basta citar, por exemplo, o caso da CPMF, que não foi aprovada, onde você teve governadores, Aécio, Serra, que eram de partidos de oposição e que vieram a Brasília pedir a sua aprovação no Senado Federal. Ou seja, para os Estados-membros, inclusive governadores que eram de partidos de oposição, queriam a aprovação da CPMF pelo Senado Federal, porque seria bom para os estados do ponto de vista financeiro. E o Senado Federal ele funcionou muito mais como um jogo político, partidário, do que como instância de representação. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer aos nossos convidados, doutora Renato, doutor João Carlos Souto, bem como Marcelo Labanca, que hoje nos brindou aqui com o seu excelente trabalho. E você fica agora com um quadro perfil que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica do carioca Luiz Otávio Pires e Albuquerque Filho Galotti, filho de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O carioca Luiz Otávio Pires e Albuquerque Galotti terminou o curso de Direito em 1953 na antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. O advogado dividiu seu tempo entre atuações em sua terra natal e em Brasília. Integrou o Tribunal de Contas da União e, em 1984, seguindo os passos do pai, assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, onde chegou à presidência. 5 anos mais tarde, passou a fazer parte também do Tribunal Superior Eleitoral. Recebeu diversas condecorações. Do STF, saiu apenas quando chegou à idade limite para permanência na casa. Essa subordinação do juiz à vontade da lei e não a satisfação de seu desejo ou alvitre pessoais nem sempre é bem compreendido pela sociedade, atraindo então para o judiciário insatisfações que melhor seriam dirigidas a outras áreas do poder, quando não imputadas a inelutáveis contingências do destino. E a Academia fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.